Olá, gente. Meu nome é Liliane e hoje eu vim aqui, no meu canal para contar uma história, da minha vida, fazer um vídeo diferente, na verdade, para vocês, contando um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu tinha 29 para 30 anos. Gente, eu descobri com essa idade, que eu tinha mioma, fazendo exames de rotina mesmo, no ginecologista. E aí eu acabei descobrindo, que eu tava com mioma. E assim, para quem não me conhece, o meu sonho sempre foi ser mãe. E aí, quando eu descobri que eu tinha esse mioma, eu fiquei assim muito triste, E pensando muito sobre isso, porque uma das causas que a mulher não pode ter filho é quando ela tem mioma. Existem sim casos de mulheres que já tiveram filhos com mioma, mas o mioma ele causa esterilidade sim na mulher. Então, gente, por isso eu fiquei muito triste, muito preocupada e eu comecei a buscar alguma forma de tratamento para poder resolver esse problema, E aí, quando eu fui procurar alguns médicos, eles me diziam que eu não precisava fazer a cirurgia logo de imediato, porque o mioma ainda era pequenininho. E aí eu peguei e deixei para lá, E também que isso não ia impedir, se fosse o caso de eu querer engravidar, isso não impediria. Aí foi passando-se o tempo, E já assim, uns 2 anos depois não, minto, gente. Assim, um ano mais ou menos, eu voltei a fazer o exame de novo. E aí eu já descobri que eu tava com outro mioma. Já não era mais um, eram dois miomas. E aí, gente, foi aquela busca, profunda para poder realizar algum tipo de tratamento. E aí eu descobri alguns tipos de tratamento. Tinha tratamento à base de medicação, mas que era um procedimento muito burocrático para poder conseguir, porque tinha que estar dando entrada, ainda mais se a pessoa não tivesse plano de saúde, e o medicamento é muito caro, e pela rede do SUS também eles dão esse medicamento, mas também era meio bem complicado para fazer o procedimento e tal. Aí também não quis me aprofundar muito para saber como era. E também tinha a embolização, que eu me interessei bastante, Que é uma cirurgia, sem corte. Eu não lembro muito bem como é que ela é realizada. Eu sei que ela é colocado um catéter, se eu não me engano. É tipo uma agulhazinha que leva alguma coisa que entope. Eu não tô lembrando aqui agora, gente. Mas enfim, eu optei por essa opção. Mas o Plancev, o plano que eu tinha, ele não autorizava essa embolização. Então ela tinha que ser paga. Então eu também não tinha dinheiro para pagar. Enfim, gente. Também não estou querendo passar nenhuma informação errada aqui. Qualquer coisa vocês podem estar pesquisando na internet, Enfim, gente, eu fiz esse vídeo mesmo, tô fazendo esse vídeo porque eu quero contar um pouquinho do que aconteceu comigo, Porque eu procurei vários médicos e a maioria diziam que eu não ia, conseguir fazer a cirurgia sem a retirada do útero. Eu teria que fazer a cirurgia para tirar o mioma e o útero junto, Era o que a maioria dos médicos me diziam, gente? Que não tinha como eu fazer a cirurgia sem perder o útero. E aí, mesmo assim, eu continuei pesquisando, procurando algum médico que pudesse realizar essa cirurgia sem precisar tirar o meu útero. Mas a maioria dos médicos me deixava bastante desanimada, eu não vou mentir. Muitas vezes eu saía chorando da sala dos médicos, porque nenhum deles me dava esperança de deixar meu útero. A maioria diziam que a cirurgia do mioma, para retirar o mioma, miomectomia, ela causa muita hemorragia e por conta disso, na maioria das vezes, as mulheres perdem seu útero. Então, gente, eu orava muito, pedia a Deus para não tirar meu útero, porque eu sempre quis ser mãe, ter meu filho biológico. E isso foi me fazendo orar sempre, pedindo a Deus para estar me ajudando. E assim, gente, eu dei um tempo, sabe? Eu fiquei muito desanimada e eu acabei dando um tempo de não procurar médico mais nenhum. Aí, em 2018, não vou mentir,
porque eu sabia que eu ia perder meu plano com 35 anos. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer a cirurgia, infelizmente, eu vou ter que fazer. E nisso eu já estava com 2 miomas, como eu havia dito. E aí, gente, eu peguei e resolvi fazer a cirurgia. Foi quando eu visitei o Hospital Sagrada Família, lá na Ribeira, no Bonfim, na verdade. E conheci o médico Dr. Getúlio Barbosa. E quando eu entrei na sala dele, sabe, gente, ele me atendeu muito super bem. Aí ele perguntou o que é que eu queria. Eu falei que eu queria fazer a cirurgia para tirar o mioma e tal, mas que eu não queria perder meu útero e tal. Gente, eu conversei com ele foi super, super compreensivo e ele falou simplesmente para mim que ia tirar o mioma, que ia deixar meu útero lindo, limpinho, foi o que ele me falou. Eu saí desse dia da sala do médico tão radiante, tão confiante, que tudo ia dar certo. E comecei a dar entrada nos processos de cirurgia. Gente, o único problema, assim, que problema não, na verdade, a única apreensão que eu fiquei foi em relação ao médico, esse doutor Barbosa. Porque ele era um senhor bem idoso, bem idoso, bem idoso mesmo, para aparentemente com 65 a 70 anos, mais ou menos. E assim, foi isso que me deixou mais um pouco preocupada, sabe? Por conta da idade dele. Que eu fiquei, meu Deus, esse médico tão velhinho vai me operar e tal. Será que ele não vai tremer na hora que for fazer a minha cirurgia e tal? Fiquei com esses pensamentos, né, gente? Porque eu tava, sei lá, com medo. Enfim, eu dei entrada, né, no Sagrada Família, no dia 18 de setembro de 2018, para fazer minha cirurgia, que foi realizada às 18h40, 18h50 mais ou menos, que eu demorei mais uns 10 minutos quando cheguei no hospital, né? Depois de todos os procedimentos, né, de ficar em jejum antes da cirurgia. Aí a minha cirurgia, eu entraria em um dia e sairia no outro, porque a cirurgia de mioma é bem rápido. Você entra num dia e sai no outro. E é tipo uma cesariana, não sei para quem não conhece, a cirurgia de mioma é tipo uma cesariana, ela corta o pé da barriga, né? Os médicos, na verdade, cortam o pé da barriga, mas antigamente cortavam também no meio também, do umbigo para baixo. A minha cirurgia ela foi cortada no pé da barriga. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu no hospital. Chegando no hospital, né, eu fiquei internada. Aí minha cirurgia foi esse horário, como eu falei. E aí, quando eu subi para a sala de cirurgia, o médico ele chegou na sala, né? E aí eu já tava com uma menina, que eu acho que era auxiliar, e um rapaz, que eu acredito que ele que fez a cirurgia junto com o médico. E eu tava muito apreensiva, e aí o médico chegou, perguntou como é que eu estava. Ele me fez uma pergunta, gente, que eu realmente respondi com toda certeza. Porque assim, eu procurei muitos médicos para fazer a minha cirurgia e todos, como eu disse, ninguém me dava uma esperança de que o meu útero poderia ficar dentro de mim. Porém, diziam que eu não ia ficar com meu útero, que a chance de eu perder era grande, que poderia ter hemorragia e tal. Então, ele foi o único médico que me deu esperança. E na hora ele me perguntou assim, quem foi quem te indicou para fazer a cirurgia comigo? Aí eu olhei para ele e falei, Deus. Mas eu falei assim, sem pensar. Mas realmente, gente, foi Deus que me indicou para ele. Porque eu orava muito a Deus. Eu pedi a Deus para não deixar eu perder meu útero, para ele fazer eu tomar a melhor decisão. E fazer a melhor escolha, né, naquele momento de fazer a cirurgia ou não. Eu ficava com medo, poderia deixar o mioma lá e tal, mas